Então, pessoal, essa semana a gente completou um mês de viagem e aí a gente pensou que seria legal a gente marcar um encontro aí com as pessoas que vêm nos acompanhando, com as pessoas novas, né? Que muita gente a gente não conhece, que vieram por indicação aqui pro perfil. Coloca só um joinha pra mim pra saber se tá bom o som. Vocês estão ouvindo Esse bem? volume tá bom, se a gente deve falar um pouquinho mais alto, que a gente colocou um tripé aqui para nós dois podermos aparecer ao mesmo tempo, mas às vezes fica meio distante. Se tiver ok. Como está o clima? O clima tá ótimo, a gente deu tá muito muita bom. sorte, Nossa, muita excelente. sorte, muita sorte. Excelente. A gente tá completando 20 dias de Londres e a gente teve 2 dias de chuva só, sol, dias quentes. No comecinho tava muito quente, tava quente até demais os primeiros 2, 3 dias. Mas agora tá por volta de 25 graus, 23 graus, tá excelente. Bom para dormir de noite e bom para sair de dia. Minha tia Amélia, Pati, diretamente de Floripa. E aí o pessoal chegando aí. Que coisa boa. Gente, mas então a ideia dessa live, né, foi a gente responder algumas perguntas que têm sido feitas aí ao longo do tempo. A gente vai respondendo no dia a dia, mas elas vão se acumulando e a gente vê que tem coisas assim que são questões que são comuns a muitos de vocês. Então, a ideia é a gente bater um papo, contar como é que tá sendo a experiência e também matar a saudade, porque é muito bom, dá uma energia muito boa. Chegou a me emocionar, assim, de ver vocês aqui conosco. Gente, a gente acho que pode começar, né? Acho que Responder sim, as até perguntas porque, aqui. respeitando o pessoal que chegou no horário, né? Isso. A gente tentou aglutinar as perguntas aqui, porque, né, tinham variações sobre o mesmo tema, então a gente acabou aglutinando aqui. A Paty está dizendo que está acompanhando tudo, está amando, vontade de conhecer todos esses lugares. Você vai conhecer, Muito Paty, legal. com certeza, porque a vontade é tudo nessa hora, tá? Alguém nos perguntou o que é um sabático, né? A gente diz aqui, a gente está fazendo um período sabático, está vivendo um período sabático, então ainda tem uma dúvida com relação ao que é um período sabático. Um período sabático, eu e o G até a gente debate às vezes um pouquinho isso, mas é um período em que a gente tira para não trabalhar, né? A gente não trabalha durante o período sabático com diferentes objetivos, ou para viajar, conhecer novas culturas, às vezes tem um objetivo de autoconhecimento, muitas vezes eu vejo pessoas tirando períodos sabáticos para fazer transição de carreira, né? Então, não quero mais ser, sei lá, jogador de futebol e agora quero ser biólogo. Será que é isso mesmo que eu quero? Então eu vou tirar um período aí para pensar sobre o assunto, para refletir sobre isso. Também, muitas vezes, as pessoas tiram esse período para aprender uma coisa completamente diferente da sua própria profissão. Ana Cristina está dizendo que nós somos inspiradores. Obrigada, querida. Então, a gente tá aqui, né? Se deu esse presente na vida de tirar um período que vai durar de 6 a 7 meses para viajar. Mas a gente gostaria de fazer isso de uma forma bastante sustentável. Então essa é a diferença. A gente não quer aqui, a gente não pretendia, né, terminar com as nossas economias para isso, nem nos afundar em dívidas. Então a gente tem tentado fazer isso e vem conseguindo de uma forma bastante sustentável, né? Um conceito que é importante numa viagem mais longa é que normalmente numa viagem de 20 dias, 15 dias, um mês, 40 dias, que normalmente a gente sempre fez, né, que normalmente as pessoas fazem, o que acontece é que você gasta muito mais do que você ganha nesse período, tá? Então, geralmente você acumula um pouco de dinheiro antes e volta com algumas dívidas de cartão de crédito para cumprir. Numa viagem mais longa, você não pode fazer uma coisa dessa. Você tem que ter todo mês, tem que estar fechadinho. Você não pode sair gastando muito mais do que você ganha, porque realmente aí a conta não fecha. Não fecha. Então, dando boas-vindas aí aos últimos que entraram. Elis, minha aluna querida, Ju Miola, Lucélia, Thaís, minha aluna também, Laércio, sejam todos vocês muito bem-vindos aí conosco. A outra pergunta
sobre idioma, né? Quais são as nossas dificuldades com relação ao idioma. Bem, com relação ao idioma, nós só estivemos até agora em países de língua inglesa. E a gente tinha esse objetivo de começar por países... Intencional. Isso, intencionalmente, né? É a ideia do Geraldo aí, para que a gente desse uma desenferrujada no inglês. Conta um pouquinho aí, Gi. Então a gente teve... A ideia era justamente que a gente desse uma melhorada no inglês antes da gente ir para outro país que não fala inglês. Porque lá provavelmente a gente vai encontrar algumas pessoas que falam inglês e a gente vai ter que se comunicar por aí. Então nós estamos aqui desde o dia 26, né? Nós chegamos na Irlanda, em Dublin. 26 de julho. 26 de julho, né? Nós estamos aqui na região da Irlanda do Norte e Reino Unido, né? Escócia e agora Inglaterra. E agora Inglaterra, que todos falam inglês. O detalhe é o sotaque, né? Alguns locais têm um sotaque muito carregado, né? E nós dois não falamos assim tão fluentemente inglês. A gente quebra um galhão. Como não? Como não? Eu já estou me achando, gente. Eu já estou até discutindo aqui em inglês. Mas algumas regiões têm um sotaque muito carregado e realmente é difícil. A gente teve uma experiência em Belfast, na Irlanda, que nos aconselharam a contratar um guia. Foi o único passeio que nós fizemos com guia, para conhecer a região lá dos conflitos entre protestantes e católicos. Ainda é uma região sensível, né? A paz não está totalmente instalada, e nos disseram, é meio perigoso sozinho e tal. A gente contratou um guia. E, gente, foi assim, tinha uma hora que a gente olhava um pro outro. Era de alguém que cresceu na região, conhecia tudo o que acontecia, na realidade viveu ali os conflitos, só que ele tinha um sotaque muito pesado. E aí muito difícil. Ficava aquele negócio, né? Meu Deus, que língua é essa que esse cara tá falando, né? E a gente foi meio no embalo lá do que ele tava falando. Ainda bem que a gente tinha lido bastante sobre o assunto antes. Quero dar as boas-vindas para Cacá, pro Paulo, que estão aqui nos acompanhando também. Murilo. Bem, então a língua, por mais que a gente tenha aí, né, um pouquinho de conhecimento de inglês, o G mais que eu, a gente acaba se batendo em algumas situações, mas por enquanto tá muito tranquilo, assim, aquilo que a gente precisa fazer, a gente consegue. Vou contar outro fato curioso aí. No sábado, a gente resolveu pedir um fish and chips. O programa de sábado aqui é fish and chips. E aí o Geraldo ia buscar o fish and chips, ia encomendar pelo telefone e ia buscar. Ligou, conversou, não sei o que. Eu falei, nossa, deu tudo certo. Então ele falou, deu. Mas pode ser que eu chegue lá e ela tenha dito, o que você veio fazer aqui? Porque eu tinha dito pra você que não tinha mais fish and chips. Ela falou uma série de coisas que eu não entendi. E aí tinha barulho no final, enfim, então daí, são coisas que... No final, na hora de pegar, ela pediu desculpas, ela falou, olha, eu tava falando com você e falando com outro cliente ao mesmo tempo. Daí eu falei, por isso que eu não tava entendendo o que eu tava falando. Mais ou menos isso. Lê, minha amiga amada, tá aqui conosco também. Ferzinha, meu pai. O Lineu tá lá também. O Lineu, isso mesmo. Prazer aí ter vocês aqui conosco. Isso. Então a gente tá se virando assim com a língua. Alimentação. Gente, se vocês quiserem fazer outras perguntas, vão mandando aqui também, né? Ou comentários aqui que a gente vai comentando. Com relação à alimentação, como é que estão sendo as refeições do dia a dia e tal. Bem, a alimentação foi sempre uma preocupação nossa, porque é um item que ele significa muito no orçamento de uma viagem. Então, eu tinha lido num blog qualquer desses de viagem aí, que uma pessoa que viaja muito econômico por essa região gasta, assim, um mochileiro muito, né, assim, firme, gasta cerca de 15 libras por dia com alimentação. Eu falei, essa vai ser a nossa meta, as 15 libras por dia. Gente, dá bem tranquilo, tá? Não precisa ser mochileiro super raiz para fazer isso. Um mochileiro meio Nutella, como nós dois, dá certo também. Mas o que a gente faz para chegar a essa meta? Nós, todas as nossas hospedagens até agora, nós priorizamos hospedagens com cozinha, porque a gente prepara café da manhã e jantar na hospedagem. Um dia ou outro a gente saiu para jantar fora e tal, mas assim, dá para contar nos dedos aqui de uma mão as vezes que a gente fez isso. E no horário do almoço, que normalmente a gente tá passeando, tá fora de casa, aí sim a gente compra alguma coisa fora.
Mas o comprar alguma coisa fora, você quer contar aí o que a gente compra mais ou menos? Um comentário só adicional ao que a Paty falou, a questão de alimentação não é só uma questão financeira, tem um pouco de questão de saúde também. Total, para nós. É diferente você ficar 20, 30 dias viajando e comer todo dia em restaurante e você ficar 6 meses comendo em restaurante, não dá, né? Tem um problema de saúde realmente. E nós temos tentado seguir uma dieta de low carb, uma dieta um pouco mais saudável, né? Com pouca fritura. Então, em função disso, o lado de tomar café da manhã e jantar em casa e o almoço, procurar fazer uma coisa mais saudável, encaixa bem tanto no orçamento quanto na nossa ideia de ter uma alimentação saudável, né? Então, o que acontece na hora do almoço? Então, aqui é muito comum que as pessoas compram alguns pratos prontos em certas lojas, supermercados mesmo estão com muitos pratos prontos, e alguns supermercados eles têm um conceito chamado meal deal, que eles fornecem um prato principal, uma sobremesa, um snack, que pode ser uma saladinha de fruta, por exemplo, e uma bebida por 3 libras e 50. E no próprio supermercado já tem talheres, só que você não pode comer lá. Você tem que comer fora do mercado, tem que comer fora da loja. Mas aqui também é muito comum, é muito interessante, eu não sei se nas postagens que a Paty colocou, algumas ela colocou, se vocês perceberam, mas é muito comum nas praças, e está lotado de parque essa cidade, nas praças o pessoal senta na grama para comer. O pessoal que trabalha próximo vai na lojinha, compra ou traz de casa. Então, na hora do almoço, você vai num parque, vai numa praça, tá cheio de gente reunida assim em rodinhas de amigos, comendo, almoçando. Então, a gente começou a fazer isso também. A gente leva uma toalha, que a maior parte do pessoal nem toalha não leva, senta na grama direto. A gente leva uma toalha, estica no chão e senta ali e come junto com o pessoal, numa sombra, gostoso, depois dá uma deitadinha, ainda dá para fechar o olho e tal. Então, é uma comida saudável, uma comida barata, né? Você está comendo junto com as pessoas locais ali e tudo de bom. 2 perguntas que eu quero, uma pergunta e um comentário que eu quero tecer aqui, algum tipo de observação. Meu irmão perguntou se esse rapaz está cuidando bem de mim. Está cuidando bem de mim, maninha. Sim, essa carinha de cansada de tanto passear e aproveitar. Não tem nada aqui além disso, né? A gente está muito bem. E a Regiane disse que os cafés da manhã são lindos. Obrigada, Rê. Pois é, o nosso café da manhã eu devo dizer que são muito bons. São reforçadinhos. São reforçadinhos. A gente toma sempre 2 ovos cada um, que a Paty faz de maneiras diferentes todo dia, né? Eu como iogurte toda manhã, a gente come frutas toda manhã, uma fatia ou 2 fatias de torrada com geleia e com manteiga, né? E aqui nessa região nós compramos um bacon inglês, né? O bacon inglês ele é diferente do bacon americano que a gente está acostumado. O bacon americano é quase só gordura. O bacon inglês é um corte da carne de porco que tem uma fina camada de gordura. Então imagine você comer de manhã cedo uma fatiazinha assim de um pedaço de carne de porco maravilhosa, defumada, junto com o pãozinho, com ovo. Ah, é bom demais. E eu tô fora, viu, gente? Preparo só pra bom demais. Gente, entrou um monte de gente aí, agora meio que me perdi aí, mas eu lembro do Ali, da Sara, que eu tô vendo aqui. A Lê tá perguntando onde a gente tá agora. A gente tá em Londres, Lê, há quase um mês. Já contamos a nossa aventura, por que a gente tá tanto tempo em Londres, mas faz quase um mês que a gente tá em Londres. Ficar em Londres, né? Tanto tempo, exatamente. Isso. A outra pergunta é como a gente tem se virado com transporte público nos locais que a gente foi. Se a gente compra pacote, aqueles pacotes de um dia, uma semana, um mês e tal. Bem, transporte público varia muito de uma cidade para outra, né? Então, assim, em Dublin a gente ficou 5 dias e a nossa hospedagem ficava mais ou menos a uns 3,5 km do centro. Então, a gente ia todo dia a pé pro centro, fazia os passeios lá. E aí, quando a gente via, a gente já tinha andado 10, 12, 15 quilômetros, a gente não aguentava voltar a pé. Então, até para se preservar para o dia seguinte, a gente acabava voltando de transporte público e lá a gente usou um trem chamado Luas. Só um comentário para quem não nos conhece muito bem, a gente gosta muito de caminhar, porque ao caminhar você conhece coisas que você não conheceria de outra forma, tá? E aqui a gente está vendo bem isso, né?
Então, por isso que a Patrícia falou, 3,5 km, 4 km para ir, para nós não é um problema. A gente vai tranquilo e vai conhecendo os locais que a gente vai caminhando. Isso, né? é uma preferência aí que a gente dá. Então, Dublin funcionou assim. Depois a gente foi para Belfast, a gente ficou numa hospedagem que ficava mais ou menos a uns 2,5 km do centro, e lá a gente não usou transporte público nenhuma vez. Nós andamos mesmo. A gente, mesmo as regiões mais afastadas do centro, coisas que a gente visitou lá, o Museu do Titanic, por exemplo, que era um pouquinho mais retirado, a gente só andou, tá? Uma cidade muito, muito, muito agradável. Foi assim muito legal. Uma surpresa. Nossa. A gente não esperava e nem estava no nosso roteiro original. inicial. Então lá a gente não usou. Em Glasgow também a gente ficou a uns 3, 4 quilômetros. Nós íamos a pé e voltávamos de trem. Em Glasgow a gente usou trem, né? Foi o transporte público. Era do ladinho. E a gente comprava ali do ladinho. por dia. E depois que a gente veio para Londres, aí sim a gente tem usado... Conta um pouquinho mais de Londres aí, que você tem mais detalhes. Eu vou começar primeiro com Dublin, que Dublin nós descobrimos um negocinho interessante. Precisava de uma caneta. Esses países... Tem ali na minha mochila, querido. Eu vou pegar uma caneta para anotar umas coisinhas. Na bolsinha de cima ali, onde fica o óculos. Vamos começar com Dublin, né? Então, Dublin... Você pode chegar numa estação do Luas. Luas é um sistema de trens overground, né, que anda acima da terra, que trafega pela cidade. Lá não tem muitas linhas de Luas, mas tinha uma linha que passava pertinho da nossa casa e passava no centro. Então a gente usou só Luas. Mas o sistema de ônibus funciona de maneira similar. O que acontece? Você pode chegar numa estação e comprar o teu ingresso e ficar com o teu ingresso, numa boa. Você paga em dinheiro, paga o cartão de crédito, paga da forma com Wise aqui, depois eu vou comentar um pouquinho, e fechou. Só que essa é a maneira mais cara. A maneira mais barata é você adquirir um cartão, que não é bem esse daqui, mas é parecido com um cartão desse aqui. Esse aqui é de Londres, né? É você adquirir um cartão que custa 2, 3, 4 libras, dependendo da situação. Lá era euros, né? Lá eu acho que era 5 euros. E você carrega no cartão um certo valor em dinheiro. Usando o cartão, sai mais barato para você andar pelo transporte público. Um outro detalhe importante também em Dublin, e aconteceu também em Glasgow e acontece aqui também em Londres, é que em Dublin não tem catraca. Então você chega na estação de trem, se você não comprar ingresso, você entra no trem, sai do trem no final, está resolvido o assunto. O único problema é que de vez em quando aparece um fiscal no trem. E o fiscal passa por todo mundo, ou perguntando pelo ticket, né, se você pagou em dinheiro, ou pedindo o cartãozinho, que dele passa numa máquina e vê se o cartão foi debitado. Então, nessa situação, se você for pego numa situação dessa, a multa é muito alta, né? Então todo mundo passa o cartão. E o ideal é você passar o cartão antes e passar o cartão depois. Você passa não dentro do trem, você passa fora, tem um localzinho. A gente, na realidade, para o futuro, a gente planeja fazer um vídeo só sobre transportes, né? Em Dublin, em Glasgow e em Londres. Em Londres, a gente começou usando esse cartão, que é o cartão Oyster, que a ideia é a mesma de Dublin, né? Se você paga em dinheiro, compra lá uma passagem, sai muito caro, sai 6 libras e 20, qualquer passagem que você paga em dinheiro. Se você usar o cartão, a passagem mais cara, eu acho que nós pagamos, foi 4,30. Tá? Agora, depois de algum tempo, a gente descobriu que não precisava usar o cartão, que você podia usar um cartão por aproximação, que pode ser um cartão de crédito, mas a gente não usa o cartão de crédito por causa do IOF, aqueles detalhes todos que eu vou comentar para frente. A gente está usando o cartão Wise, ele funciona perfeitamente. Então a gente passa lá e ele vai cobrando. E é o mesmo preço. E é o mesmo preço, tudo igualzinho do cartão daqui. E um outro detalhe muito importante também é o seguinte: a cobrança, tanto em Dublin, quanto em Glasgow, quanto aqui em Londres, é diferente das regiões que a gente vive. Por exemplo, Curitiba, que você paga um preço único na passagem. O valor que você paga depende da distância que você trafega. Então você tem que passar o cartão antes e passar o cartão na saída também, tá? Nós vamos falar um outro dia sobre isso com mais detalhes aí, como é que funciona esse processo todo. Um beijo para Edna e para Cediane. O Gonide fez um comentário, ticket
Ou já passou? Já passou? Eu Ticket anotei. Patrol? Isso. Eu não sei o que é o Patrol. Depois você nos conta aí, Gomide, pra gente se espertar aqui, porque às vezes, né, uma dica importante. Que é o Patrol. Existem também, claro que existe em todas essas cidades, existe uma maneira de você comprar um ticket ou carregar o teu cartão com viagens ilimitadas, né? Mas daí você tem que avaliar se você realmente te vale a pena. Para nós não valeu a pena. Aqui em Londres, por exemplo, não vale a pena. Oi? Polícia. Mas tem a ver com transporte? Depois você nos conta aí, eu não entendi a pergunta, Gomide. Se puder explicar um pouquinho melhor, daí eu respondo. A gente comenta aqui. Mas então, existem maneiras de você comprar, por exemplo, um dia inteiro ilimitado. Só que para o nosso caso não valia a pena, porque a gente faz 2 viagens por dia normalmente, então não vale a pena isso. Não é a polícia. A fiscalização que vocês mencionaram. A fiscalização que nós mencionaram não é exatamente a polícia. É um fiscal da agência, né, de transporte urbano. Patrulha. Tá? Ótimo. Bom é ter gente informada aqui. Agora todo mundo aí sabe o que é. Isso aí. Obrigada, gente. Não, é um fiscal próprio imagino que da companhia de transportes. Né, aqui é chamado de Transport for London, TfL. Então é um empregado da TfL que faz esse trabalho. Tá? Mas ele multa a pessoa física. Eu não sei como é que vão fazer para cobrar da gente, mas em princípio eles multam a pessoa física. Tá? E é bastante alto, tipo 80 libras, 100 libras. Usaram mais cash ou cartão, a gente usou mais cartão, sem dúvida, né? Cash, por enquanto, a gente tem usado muito pouco, a gente até tem um pouquinho de dinheiro na carteira, mas até agora eu estava pensando na nossa última semana em Londres, a gente tem que dar um jeito de gastar, porque a gente vai para a zona do euro. A gente usou muito pouco cash. Aqui é uma região, tanto na Irlanda quanto aqui no Reino Unido, que a gente usa muito mais, cartão. Cartão para 1 libra você usa cartão, 50 centavos você usa cartão. E é muito comum um local que está dizendo assim, cashless, que ele não aceita dinheiro, só aceita cartão. Só teve um lugar que exigiu dinheiro até agora, que foi o Fish and Chips, a loja que a gente compra Fish and Chips, eles não trabalham com cartão, trabalham só com dinheiro. Tá? Mas o nosso cartão aqui, ele permite fazer resgate, né? Então eu vou num caixa automático e tiro o dinheiro que eu precisar. Né? No nosso caso não precisa. O Gomide esclareceu ali, é Ticket Patrol, né? É o fiscal, é a patrulha do ticket, é esse pessoal que faz a fiscalização, correto. Ótimo. Tá? Comida muito diferente? Não, né, gente? Acho que as coisas estão meio universalizadas, globalizadas aí. O que eu noto aqui é que no supermercado tem muita coisa de qualidade pronta, fresca, com prazo de vencimento, assim, sem conservante, sem... Então a gente tem utilizado muito isso, sabe? Comprar assim já uma carne pré-preparada, alguma coisa que é só aquecer. Isso a gente tem comprado, adquirido bastante. Com prazo de validade curto, né? Isso. Com prazo de validade curto. Mas fora isso não tem nada de muito diferente. É claro que a gente já comentou acho que foi num Stories, que o café da manhã de Glasgow tem tem uma parte diferente. Nós passamos... Na realidade é o café da manhã da Escócia e aqui da Inglaterra é muito parecido, né? Muito parecido. Mas nós comemos na Escócia isso, né? Aqui também comemos. Isso. É que no café da manhã eles têm... É tradicional servir o chouriço, aquele chouriço feito com o sangue do porco. Que eles chamam de black pudding. Chama de black pudding. Eles servem num formato de pudinzinho, assim. Na realidade eu acho que é a linguiça cortada e daí fica parecendo um pudim. E tem o haggis. O haggis foi uma surpresa total, porque o haggis é como se fosse o buchada de bode do Brasil. Sabe a buchada de bode brasileira? Então, ele serve no café da manhã aqui. Só que não é a bolinha inteira, é uma fatia só da bolinha ali, como se fosse... Pergunta se eu comi. Eu comi. Não foi grande coisa, mas eu comi. O meu omeletinho com queijinho, né? Melhor. Então acho que isso foi o que tinha de mais diferente. E também no café da manhã tem um feijão doce, assim, com... Não é nem agridoce, é doce. É doce mesmo. Né? Não é barbecue, é doce mesmo. Sentiram necessidade de comprar algo? Essa é uma pergunta que surge sempre, desde que eu disse que eu ia fazer uma viagem. Para quem não sabe, eu e o Geraldo, a gente tá usando um mochilão, né? Cada um carrega uma mochila de 40 litros, mais ou menos uns 8 quilos.
E claro que a gente fala. O objetivo da mochila é que a gente não despacha a bagagem. A gente leva dentro do avião. Então, cria algumas limitações, né? Eu não posso levar uma bebida daqui, por exemplo, eu não tenho como levar um whisky, mas ao mesmo tempo reduz muito o preço de tudo e facilita quando a gente tem que viajar de trem, tem que viajar de ônibus, né? A gente planeja fazer isso. Então você não precisa ficar andando na rua puxando uma malona, né? E para mim, particularmente, tem um pouco a ver assim com desapego, de, sabe, ver se eu posso viver com menos roupa, com menos acessório, sem fazer a unha toda semana. Enfim, tem uma pegada assim também de rever algumas coisas da vida. E essa pergunta sempre vem porque as pessoas dizem assim, você não vai aguentar, vocês não vão aguentar, vocês vão ter que comprar muita coisa e tal. Bom, gente, não compramos praticamente nada. Quando a gente chegou aqui em Londres, que tava aquele calor louco, eu tava com um probleminha na minha unha do pé, porque a gente tava andando muitos quilômetros por dia, uma unha que já me incomoda antes, eu comprei uma sandália, e a gente comprou algumas coisas de uso pessoal que a gente não tinha trazido, tipo cortador de unha, e a gente comprou um tripé para facilitar esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui. Compramos pela Amazon e entregaram aqui na casa. Foi isso que a gente adquiriu, assim, de itens duráveis até agora. Mas nada além disso, não estamos sentindo falta. Eu, para ser bem sincera com vocês, como fez muito mais calor do que a gente imaginava aqui para essa época do ano, às vezes eu vejo o pessoal de vestidinho na rua e falo, puxa, um vestidinho agora ia cair bem. Mas também não é uma coisa assim que eu entendeu? Pararia numa loja para comprar um vestidinho. Não. Tô bem com as camisetinhas que eu tô e tá tudo certo. Não tá fazendo essa falta toda, não. E agora Pet Sitting, House Sitting. Daí a gente tem algumas perguntas aqui relativas ao Pet Sitting, né? Tem esse aqui talvez. E ao House Sitting. Vamos falar sobre isso primeiro? Vamos. Depois Vocês planejam o próximo destino com muita antecedência? Não, gente. A gente tem até sexta-feira para ficar aqui e nós compramos a passagem para o próximo destino na última sexta. Então, com uma semana mais ou menos de antecedência. Isso porque nós temos um encontro marcado, né? No dia 7 a gente vai para casa de uma amiga, que está combinado já com um pouquinho de antecedência. E então a gente precisava de um lugar para ir nesses dias, do dia 3 ao dia 7. Então a gente tentou ver um lugar aí com um pouquinho mais de antecedência. A gente tem usado para decidir os destinos um site chamado Skyscanner, de busca de passagens aéreas, ele tem umas formas de busca muito legais. Por exemplo, você coloca lá, estou em Londres e vou viajar no dia 3 e coloco qualquer lugar. Ele traz opções de passagens de 10 euros, 12 euros, 15 euros para vários lugares. Então a gente fica sempre tentado, né, a ir para um lugar com passagens de preço tão baixo. Isso tem a ver com a nossa proposta da viagem também, né? A gente sempre viajou com tudo planejadinho, passagem comprada de ida, de volta, passagem de trem, tudo arredondinho. E dessa vez a gente fez uma proposta, a gente ir desenvolvendo a viagem durante a viagem. Então a gente sempre está comprando o próximo destino no destino anterior. Eu nunca estou enxergando um mês para frente, eu estou enxergando 2 semanas para frente normalmente. No máximo, né? Então a gente sabe para onde a gente vai agora dia 3, sabe onde a gente vai estar dia 7, porque tem um compromisso, mas depois disso eu não sei onde é que eu vou estar. Tá? Eu não sei, a gente tem uma noção que a gente vai para o leste europeu, por ali, mas pode estar em qualquer lugar. E esse Skyscanner é legal porque você vai lá e diz, eu quero fazer a viagem nesse dia e às vezes nesse mês, inclusive. E daí ele dá a relação de valores e pode ser que a gente mude de ideia. Fala assim, pô, já está barato para ir lá para a Escandinávia. Então, vamos dar um pulo na Escandinávia. Isso aí. Oi, Liege, querida, pai assistindo junto. Beijo, meu amigo, que eu amo de paixão, morro de saudades de você. Até me emocionei de saber que você tá aí. Muito legal. Tem umas perguntinhas que apareceram aqui no meio. O Alexandre tá sentindo falta dos vídeos de drone. A gente trouxe um drone. A gente tem ficado muito em regiões, Ali, de cidade. E aí não é permitido o drone. O lugar que a gente mais se frustrou por não poder usar foi quando a gente foi lá pras falésias, né? Cliff of Moherns. Na Irlanda. Porque lá a gente achou que ia poder usar e ia dar para fazer umas imagens lindas, assim. Mas era uma área de proteção e a gente resolveu perguntar.
E aí disseram não, nem pensaram, não pode e tal. Se a gente não tivesse perguntado até, acho que teria rolado. Não tinha placa dizendo que não. Aqui na região da cidade a gente não consegue utilizar. Nas praças a gente consegue utilizar, mas não é muita coisa que se pode fazer com ele por aqui. Então, por enquanto, a gente não está usando nada. Mas iremos usar. Inclusive, a gente ouviu falar que um drone voou perto do Palácio de Buckingham faz algumas semanas. Diz que eles fecharam tudo. Diz que ficou um dia inteiro fechado, a região inteira, porque é proibido andar com drone naquela região. Ô, Raiche, a gente também está muito emocionado de ter você aqui muito conosco. Legal, a gente sente muitas saudades de você. Muitas saudades mesmo. Tá? A gente vai voltar e a gente vai voltar a ter contato mais próximo aí. Isso aí. Você mora no nosso coração. Outra pergunta, se os chuveiros são elétricos ou a gás. Bem, na Europa, de forma geral, as construções são muito antigas, né? Então, nas hospedagens que a gente ficou anteriormente a esta que a gente está agora, eram chuveiros elétricos, eu acho, em todas. Não, e aqui... Glasgow não era. Lembra que a gente teve aquele lancezinho? É verdade. Eu acho que os lugares que sofreram reforma têm a gás. Então teve chuveiro elétrico e teve chuveiro a gás. Aí a gente já teve. E o chuveiro tem uma curiosidade interessante que a gente vai aproveitar um outro dia para mostrar, mas ele tem um detalhezinho diferente que a primeira vez que a gente pegou, a gente sofreu um pouquinho ali, tomar um banho, água gelada, água fria, fervendo. Até pegar o jeito. Gente, não é fácil, não é fácil, né? A gente se acha super descolado, daí se bate com umas coisas. Qual que era a pergunta? Tem uma outra pergunta, isso. O Mu perguntou aqui sobre a nossa experiência lá na abadia de Westminster, nossa, né? Foi muito legal. Como é que foi esse passeio? A gente contou bem brevemente. E vocês não sabem o que eu fiz. Eu vou contar aqui pra vocês porque eu tô me torturando. Aquele dia, eu coloquei muita coisa nos stories e eu não favoritei os stories, né? Não coloquei ali nos favoritos. Passou 24 horas, eu perdi. Hoje, como a gente acorda aqui 4 horas antes de vocês, eu falei, sabe o que? Eu vou colocar tudo outra vez. Legendei tudo outra vez, coloquei as mesmas musiquinhas que eu tinha colocado e eu excluí sem favoritar. Então, mas eu vou fazer isso nessa madrugada, agora obrigatoriamente, madrugada aí pra vocês, pra gente ter lá. Qual foi a experiência? A gente tá usando muito aqui um blog, quem vier para Londres vale muito a pena, que é o Londres para Principiantes. É muito bom. Ele é muito bom, o cara é bom mesmo, bem completinho, dá várias dicas, é bem legal. E aí a gente leu lá no Londres para Principiantes, porque aqui a gente paga para visitar as igrejas, né? Os museus são gratuitos, mas as igrejas a gente paga. E aí ele dizia lá que valeria a pena a gente ir participar de um dos serviços que eles chamam, né? Que a maioria das igrejas são anglicanas, que são celebrações diferentes de uma missa. Ela até parecia uma parte de uma missa, né? Uma parte de uma missa. São celebrações e que daí, se a gente chega lá no horário da celebração, a gente pode entrar e algumas dessas celebrações... Isso, não paga. Você vai assistir a missa. As que acontecem às 5 horas, elas são acompanhadas por um coral. Gente, vocês não têm noção da emoção, porque a gente entrou, eles foram conduzindo, era uma fila, assim, a gente tava mais ou menos no começo da fila, a gente foi sendo conduzido, e daí eles colocaram a gente naqueles banquinhos, sabe quando aparece o casamento da Kate? Lembra do casamento da Kate? Lembra, todo mundo lembra, né? Que tem aqueles banquinhos quase no altar, assim, que ficaram as autoridades ali, a gente sentou naqueles lugares. Que tem aquelas arandelas, né? Isso. Aqueles abajures. Naqueles lugares, assim, do lado do coral. Do lado do coral. Gente, a cerimônia inteira cantada, legal. Foi maravilhoso. Um coral de muito meninos, legal. Só meninos, tinha uns bem pitocos, assim, fofinhos. Nossa, foi muito emocionante mesmo. E aí, então, valeu demais a experiência. Nossa, foi demais, foi muito legal. E a Suprema Corte, que loucura, gente. Sabe o que dá mais raiva? É que você fotografar, para você ter na memória, para mostrar para as pessoas, e as fotografias não mostrarem o que é, né? Essas construções, elas são muito cheias de detalhes, de... ajuda aí, engenheiro. Eu digo o seguinte, aqui em Londres, principalmente aqui, em Glasgow aconteceu isso também, em outras cidades, mas aqui, cada passeio que a gente faz é um passeio único. Se a gente for passear de novo no mesmo lugar,
é um passeio diferente, porque você vai virar numa esquina diferente, você vai olhar um prédio diferente, e tudo quanto é lugar você quer tirar fotografia, você começa a ficar lotado de fotografia, entende? É impressionante, é uma coisa assim, é muito bonito, muito grande, sabe? E cada passeio é um passeio único. A gente já teve situação de passar uma segunda vez na mesma rua, pois você olha para uma loja diferente, você olha para um beco, tem uns montes, aqueles becozinhos que a gente assiste em filme, assim, escurinho, lá de dia não está escuro, né? Mas são becos bonitos, com pinturas, sabe? Com lojas. Nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Dá para ficar aqui 6 meses andando e sempre vai ter coisa diferente para ver. Então é isso, tio Tamira. A Suprema Corte realmente é linda, 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 linda. É maravilhosa. Linda. Nossa. São várias sobreposições assim, de construção. É um negócio, uma obra arquitetônica, medieval, assim, impressionante. De cair o queixo. Impressionante. Júnior, meu primo, tá aí também, querido. Vamos falar do Pet Sitting agora? Deixa só um pouquinho que a Cris perguntou. Qual foi a nossa maior surpresa? Cris, são inúmeras surpresas, todo dia a gente tem uma surpresa muito legal. Sei lá, vamos falar de uma aí. Pra mim, Belfast foi uma grande surpresa, né? A gente incluiu no roteiro de última hora, porque leu lá num blog que era muito legal, Vida Cigana, vamos dar o crédito aí pro blog, né? A pessoa se dedica a isso, é um blog bem bacana. E a gente tinha lido ela fazendo 1000 elogios a Belfast, e Belfast realmente foi uma surpresa pra mim, muito assim, legal. Uma cidade que vale a pena conhecer. Você tem alguma outra grande surpresa? Bom, aqui muita coisa é surpresa. Muita coisa é surpresa. O lance do chuveiro foi uma surpresa para mim. O lance da tomada, eu já tinha visto essa tomadinha desse jeito, mas também foi uma surpresa, né? Inclusive as tomadas aqui da região do Reino Unido é 240 volts, é mais que o dobro do que do Brasil. E isso tem um certo risco no manuseio, por isso até aquelas tomadinhas que tem lá, né? Mas, nossa, a gente sempre tem surpresa, é difícil até de nomear. A Denise comentou aqui, né, sobre os anos de história que nós Sim, temos, e com os certeza. anos de histórias que a Europa tem. Alguém... é verdade, sobre as postagens que já faz, fica salva, consegue ver quando sai. Vou ter que salvar isso aqui, depois eu vou voltar aqui para ver isso, para eu não precisar postar. Muito obrigada, Devidos. Muito obrigada. O que mais que eu queria comentar com vocês aqui, maior surpresa, daí tem as perguntas aqui sobre o Pet Sitting que a gente deixou por último. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Não foi propriamente uma surpresa, mas foi uma surpresa, né? Foi ou não foi? Foi, não sei se foi surpresa. A gente já tinha uma expectativa alta, né? Que ia dar certo, porque a gente já tinha visto fotos aqui da casa, dos bichinhos. Eu digo... Já tinha conversado com as donas e tal, então a gente estava com uma expectativa alta. Mas assim, gente, superou todas as nossas expectativas. Todas. Eu disse para todo mundo com quem eu conversei nesse período aqui, nós devíamos ter pego esse Pet Sitting aqui no final, porque é a melhor hospedagem que nós vamos ter em toda a viagem. Vai ser difícil ter algo que bata o que nós temos aqui hoje. Então para quem, né, tá chegando hoje e não sabe, a gente acabou se inscrevendo numa plataforma chamada Trusted House Sitting, que oferece o seguinte serviço. Ela conecta pessoas, né, pessoas que vão viajar e precisam que alguém esteja na sua casa para cuidar não só da casa, como também dos animais, com outras pessoas que querem viajar e precisam de hospedagem. Então, essa é a conexão que faz a plataforma. Nós nos inscrevemos, aplicamos para 3 lugares. Uma das pessoas nos respondeu na mesma noite, já marcando uma entrevista conosco. Daí a gente fez 2 entrevistas e ela confirmou então que nós poderíamos ficar aqui do dia 13 de agosto ao dia 3 de setembro. E desde então nós estamos aqui, desde o dia 13. Nós não temos então nenhum custo com hospedagem. É uma casa com muito conforto, com eletrodomésticos assim de última geração. É tudo muito bom. Os animais são uns fofinhos. E é isso, gente. A gente tá em Londres, ficamos 20 dias aí sem nenhum custo com hospedagem. Sem nenhum custo com hospedagem, com possibilidade de fazer café da manhã, jantar,
né? Com um jardinzinho no fundo, inclusive tem uma macieira lá que todo dia eu vou lá comer uma maçã, tá lotada de maçã. Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. E isso é uma coisa que a gente gostaria muito que as pessoas também tivessem acesso, sabe? Porque às vezes você fica assim imaginando que é impossível fazer uma viagem para o exterior e não é, ou para um determinado lugar e não é. Hoje mesmo a gente estava vendo aqui house sitting na Áustria, onde mais está vendo? Na Suíça, Singapura, enfim, uma série de lugares. Se você tiver com a cabeça aberta para alugar, e aqui nessa região do Reino Unido a gente recebe convite, eu acho que pelo menos um por dia. Nós recebemos vários. Na realidade a gente tem um lugar lá que você diz a disponibilidade, você diz assim, eu estou disponível para ficar no Reino Unido do período tal a período tal. Eu desliguei essa disponibilidade porque a gente só estava recusando, porque nós vamos sair daqui, né? Não vamos ficar por aqui, tá? Mas o que acontece? Nessa região aqui do Reino Unido é onde tem mais, tá? Nós percebemos isso, é onde tem mais. Aqui, a época de férias deles, junho, julho, agosto, é lotado, mas lotado assim de centenas e centenas de possibilidades que existem em cada região aqui do Reino Unido. É claro que existe também em outubro, novembro, né, fora desse período de alta temporada deles, mas é menor, mas esse menor é 20, 30, 40 possibilidades, né? E tem de tudo. Aí uma das perguntas ali, se é muito difícil, se as responsabilidades atrapalham. Quando você vai ler, quando a pessoa expõe e diz assim, eu preciso de alguém que cuide da minha casa e dos meus animais, a plataforma exige que ela coloque uma informação detalhada sobre tudo o que vai acontecer lá, né? Por exemplo, quais são os animais, se eles têm algum tipo de problema, quais são as responsabilidades que você tem com relação a eles. Então, tem que passear uma vez por dia de manhã, tem que passear 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Tem que passear 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço e de noite. Então a gente lê essas características, diz se a casa fica numa fazenda, né? Tem house sitting, por exemplo, que o dono oferece o carro, aí ele mora numa fazenda e ele diz, eu tenho um segundo carro aqui, se tiver uma carteira de motorista, você pode dirigir meu carro. Então você tem que ler o que está escrito lá e ver se aquilo se adapta ao que você precisa. Então muitos dos que nós recusamos no passado é porque eram no interior, e a gente queria ficar perto de Londres. Né? Ou às vezes que as responsabilidades, por exemplo, os animais só podiam ficar sozinhos por 4, 5 horas. Né? A gente está passeando, está querendo conhecer os lugares, então pra gente já não dá. Aqui onde a gente tem algumas responsabilidades bem fixas, né? E a gente vê assim o reconhecimento das donas com relação ao fato de a gente estar correspondendo a isso. Uma delas a gente tem que passear com o cachorrinho, é um cachorro e um gatinho. O cachorrinho a gente passeia 2 vezes por dia, de manhã e no final da tarde. Eles podem ficar sozinhos por 8 horas. E a maior recomendação, até 9 horas, né? Elas falaram 8, 9 horas, não teria problema. E a maior recomendação que elas fizeram é que a gente até pode, se a gente for sair à noite, a gente voltar para recolhê-los num determinado horário, entre 8h30 e 9 horas da noite, porque é uma região que tem muita raposa e elas têm medo de eles ficarem para fora e as raposas virem, sei lá, atacarem, acho que elas vêm em bando, sei lá como que é. E aí, então, a gente tem feito isso, a gente manda fotos durante o dia, estamos passeando de manhã, agora estamos passeando à tarde. Iniciativa nossa, na verdade, elas não pediram. Já estão aqui dentro, os dois, né? Então, gente, assim, é muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo, e a gente tá vendo, assim, que elas estão achando o máximo, sabe? O tempo todo elas estão muito agradecidas. Perguntaram esses dias o que elas podem trazer de presente pra gente. Imagine, né? Trazer presente. Eles não podem carregar. Eu acho que eu tive uma ideia. Acho que eu vou dizer assim, vocês não querem ficar mais uma semana aí e tal? É um presentão. Aí eu passear com os cachorros aqui é muito comum. Eu saio de manhã cedo, eu tenho o costume de acordar cedo, 7h30, 8 horas, no máximo eu tô em pé. Eu pego o cachorrinho e a gente sai. A gente caminha por uns 40 minutos, 1 hora, às vezes 1h10. A região toda está cheia de gente. Toda a quadra eu estou encontrando alguém passeando com o cachorro. E você acaba até encontrando a mesma pessoa vários dias diferentes. Então você começa a conhecer, você já conhece o nome do cachorro, você conversa um pouquinho. Se torna um passeio legal, sabe? Que eu ando por lugares diferentes, né? Então você conhece lugares diferentes, é bem legal. É cheio de parques e tal. E o cachorrinho é uma graça. Nossa, é muito bonzinho.
quero saudar a Mari, as duas Cláudias que estão aqui, a Cacá, minha tia, e a Cláudia, minha Clau, querida. A Pri diz que é isso mesmo. Obrigada, Pri. Depois qualquer coisa eu te ligo para você me dar um passo a passo aí, que você sabe, né, que é pessoa tecnológica aqui, Instagramer aqui, tá precisando de treinamento. Mais um detalhe sobre o house sitting, pet sitting. Se alguém se interessa por isso, a gente pretende até fazer um vídeo no futuro, mas entre em contato, a gente conversa antes, não tem erro, fazemos uma video call, né? E a gente explica tudo como é que funciona. Mas o mais importante é que se a gente mandar um link nosso para a pessoa, ela tem 25% de desconto na plataforma, tá? A plataforma, quando você vai se cadastrar, ela é diferente do Airbnb. O Airbnb ele tira um percentual de cada locação que é feita. Como nisso não tem tráfego de dinheiro, né, não existe troca financeira entre nós, não tem como a plataforma ganhar dinheiro com isso. Então ela ganha dinheiro no cadastro. Então quando você vai se cadastrar, quer dizer, você pode fazer um cadastro básico sem problema, mas se eu pretendo me aplicar, se eu pretendo me candidatar, aí eu tenho que fazer um cadastro mais completo. E aí eu tenho que pagar uma taxa que de início parece pesada. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, era R$900. Falei, caramba, R$900, né? Pô, será que fazemos, será que não fazemos? E daí um amigo nosso, um conhecido, mandou pra gente um link, e daí eu consegui um desconto, e daí paguei 700 e poucos reais, 710 reais. Eu tô rindo, assim, porque a gente tá falando sobre isso e estão aparecendo as notificações aqui do Trusted House Sitting de opções de hospedagem aqui pra gente. Então o tempo todo fica aparecendo. Então o que acontece? O que acontece é que no caso aqui, por exemplo, do Reino Unido, aqui, se a gente fosse alugar um quarto numa casa com banheiro compartilhado, era mais de R$500 por dia. Então, um dia, 2 dias que você consiga no ano, é por ano, né, esse valor, no ano já pagou os R$700 ali e já ganhou dinheiro com isso. Espera um pouco, eu quero mandar um beijo. Um beijo pra Keila, meu amor, Serginho. Isso, tudo bem, Keila? Sérgio? Beijo. Mas então, se alguém pretende se candidatar ou fazer alguma coisa desse tipo para viajar, dá um alô pra gente, a gente manda o link, fica mais barato para vocês, a gente ganha um benefício e dá todas as dicas de como proceder lá dentro. Tá? Até o modelo aí do nosso perfil, o que a gente colocou, como é que a gente preencheu lá, porque realmente, e eu acho, gente, que algumas pessoas têm um perfil que realmente chama atenção, né? Casal, às vezes um pouco mais idade e tal, eu acho que chama, porque assim, a gente recebe muito convite, vocês não têm noção. Recebemos muito convite. Muito. E é muito legal, esses dias eu achei uma casa numa ilha da Grécia, 2 meses, para ficar cuidando de 2 cachorrinhos, para ficar numa casa, numa ilha. Legal, né? Então, pro ano que vem, eu já comentei com a Paty, eu vou começar a procurar coisas longas, assim, 1 mês, 2 meses, e de repente a gente vai viajar para aquele local só para ficar na casa. É isso aí. Isso aí. Muito obrigada aqui, estão me oferecendo mais uma ajuda. Eu queria saber o teu nome, porque aquela hora eu fui falar e Vanusa, agora eu vi, porque eu vejo tudo junto assim, Vanusa Regis, e eu não consigo, agora achei o Vanusa no meio. Vanusa, muito obrigada, vou entrar em contato sim, para você me ajudar, querida. Obrigada, querida. Um outro detalhe também. Vanusa, agora eu li o inteiro, porque eu estava tentando descobrir ali... Eu estou me preparando para gravar um vídeo para colocar no YouTube, porque vai ser um pouco mais longo, sobre o uso de dinheiro no exterior, né? Que no caso nós estamos usando aqui o cartão do Wise, que é muito bom. E também daí eu vou comentar sobre uma estratégia que eu tenho usado para reduzir a taxa de câmbio e tem ajudado bastante com relação a isso, né? Então, esse cartãozinho aqui, eu já comentei na nossa outra live, né? Ele tem nos ajudado bastante. Então, você compra a moeda do país, então eu compro diretamente em libras, por exemplo. Nós vamos para a Tailândia, eu vou comprar direto em baht, que é a moeda de lá, tá? E quando eu passar o cartão lá, ele desconta direto da minha conta em baht. Aqui eu tenho conta em euro, eu tenho conta em libras, né? Quando eu passo o cartão, ele sempre desconta da conta que tem aquele dinheiro daquele país. É muito legal. Então, não tem aquelas conversões todas que a gente tem no cartão de crédito. Eu vou gravar um vídeo e daí vou divulgar aí para dar as dicas de como é que funciona. E também esse também é a mesma coisa do Trusted House Sitters. Se alguém pretende fazer,
passo o link, que daí vocês ganham uma primeira transferência gratuita e a gente ganha também alguma coisa quando vocês transferirem dinheiro. Então, se alguém tiver interesse nisso aqui, é muito legal para viajar. Cartão de crédito, olha, só no Brasil funciona muito bem, mas fora do Brasil realmente é complicado. Obrigada, Lourdes, Maria, beijo, amém. Obrigada aí, Zenita, que está sempre conosco, curtindo todos os stories, uma querida. Já deu 1 hora. É, quase 1 hora aí, muito legal conhecer essas possibilidades, tudo de melhor para vocês. Professora linda, saudades, obrigada, Lilian. Também tô com saudades, viu, de verdade. Ai, gente, que delícia! Passa tão rápido esses encontros. E a gente vai conversando, né? Tô aí todo dia compartilhando as nossas experiências e a gente vai, tudo que vocês quiserem saber, vão perguntando, a gente vai respondendo. É sempre muito bom aqui estar conversando. Que dádiva essa tecnologia quando é usada para o bem, né? É isso aí. Isso aí. Pessoal, é isso então. A gente falou mais do que gostaria. Bem mais, né? sempre estica um pouco mais. Estica. Um beijo grande para todo mundo. Ricardo, Gelita, obrigada, Gelita. Dá um beijo aí na Suzy. Andréinha, obrigada por compartilhar isso tudo com a gente. Beijo grande e aproveitem. Obrigada, Andréia. Tá sendo muito bom mesmo, sabe? É algo assim que eu sonhei minha vida inteira em viver. E às vezes eu penso, será que eu não estou sonhando? Porque é muito legal. É muito legal. Se alguém quiser alguma dica mais específica ou um detalhe um pouco maior antes da gente fazer alguma coisa maior de divulgação, dê um alô pra gente e a gente fala. O problema do house sitting é isso, ó. Este é o grande problema. A gente nunca tá sozinho, entendeu? É o máximo essa gatinha. Você bobeou, ela chega querendo carinho. Nossa, às vezes a gente tá trabalhando no computador, ela vem, ela deita em cima do teclado pedindo carinho. É o máximo. Ó, o Gomide pedindo um vídeo sobre o uso do cartão. Gomide, vamos fazer sim, mas sim. Qualquer dúvida também a gente pode falar e a gente manda as dicas, tá? Enquanto a gente não divulga, enquanto a gente não fizer o vídeo de transporte, do cartão, se por acaso você precisa disso para viajar, fazer alguma coisa, dá um alô pra gente, a gente faz uma chamada de vídeo com vocês, entra em todos os detalhes, conversa, adianta tudo. Não tem erro. Tá? Muito obrigada aí pelos bons votos todos. Vocês falaram muito bonitinho. Cleo, você que é bonitinha. Um outro detalhe também que a gente... Desculpa, estendeu mais 2 minutinhos. Na outra live nós falamos sobre o chip da Vivo. Postem mais sobre os pets. O chip da Vivo. Então, na outra live a gente comentou, o chip da Vivo, eu comprei um pacote no Brasil que permitia eu usar o chip aqui na Europa, né, e nos Estados Unidos. E ó, a danadinha aqui, ela sempre entra no meio. Mas ela permite usar e tem funcionado perfeitamente. Nossa, quebra um galhão. Você chega no aeroporto, a coisa tá ali. É totalmente diferente você botar um chip do país e sair... né, fazendo funcionar. O que acontece é que a gente tinha dúvidas, porque o que nos informaram é que só funcionava 1 mês. Diz que tem algo a ver com legislação. Diz que todas as operadoras funcionam assim. Você compra um chip que você tem um pacote internacional para o ano inteiro, mas ele só funciona por 1 mês. Você tem que voltar para o Brasil, usar 1 dia no Brasil pelo menos, aí ele volta a funcionar fora de novo. Só que a última vez que a gente que eu conversei com eles me disseram que eventualmente a coisa se estende, parece que é um bloqueio que nem sempre funciona muito bem. Então nós já estamos no 2º dia de lucro aqui, que já devia ter sido bloqueado e não foi bloqueado ainda, tá? Então a gente vai avisando com relação a isso também, porque tem outras pessoas que viajam e eventualmente querem. Mas para viagens curtas, curta é modo de falar, né? De 1 mês, não é tão curta assim, esse pacote da Vivo foi o que eu achei de melhor e funciona perfeitamente, funciona muito bem, tá? Pessoal, é isso então, agradecemos mais uma vez aí os bons votos, uma linda noite para você também, Maria, e para todo mundo aí que nos desejou tanta coisa boa, a gente deseja em dobro para vocês, muita coisa boa, uma ótima semana para todo mundo e a gente vai mandando aí as notícias, os passeios, obrigada Gomide, Simo, Obrigado. Um beijo grande para todo mundo.
Tá ok? Tchau para vocês, pessoal. E quem sabe, pro futuro, a gente não vai encontrar alguns de vocês na nossa viagem. É isso aí. É isso aí. Ia ser muito legal. Vai ser muito legal. Beijo. Tchau, um beijo para todo mundo. Um abraço.